Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ignora um pouquinho a bagunça que as crianças estão brincando lá fora. A vida acontecendo, né, pessoal? Então já se passaram acho que uns 2 ou 3 anos que eu parei de fazer vídeos. Na- Quem me seguia lá viu que algumas vezes eu fazia algumas postagens falando que eu ia parar com os vídeos para cuidar da minha saúde, né? Eu já estava em processo cuidando de mim quando eu fazia os vídeos. Só que eu não compartilhava com vocês porque era uma coisa que estava acontecendo. Mas vamos lá, né? Eu vou começar contando a história para vocês. Quem me acompanha desde, né, dos meus vídeos no canal viu que eu tenho 4 filhos. O Davi, ele tá com 4 aninhos. Na gestação dele, foi em 2021. Eu tô até com um relatório médico aqui para mim ir lendo, para mim explicando os processos que eu passei. Resumindo um pouquinho, eu passei por 4 cirurgias da coluna e 2 foi cervical, que é bem ali atrás das costas, e 2 torácicas, aqui abaixo do seio, foi 2 também. Tudo para acesso à coluna. Eu vou ler aqui para estar explicando, ó. No relatório tá assim: a paciente tem histórico de fratura patológica da coluna torácica T5 e T6, com paraparesia e síndrome de Cauda-Esquina, sendo submetida a tratamento neurológico de urgência em 2021, dia 11/10, com artrodese de coluna torácica T5, T6 e descompressão, sendo coletado material para biópsia. E foi diagnosticada com tumor de células gigantes. Então, pessoal, em 2021, eu estava gestante do Davi, né? Meu último filho. E teve um tempo que eu senti, bem no comecinho do ano, uma dor bem forte uma dor bem forte na região da costela. E fui pro UPA. E lá no UPA eles me deram só medicamento para tirar a dor que eu estava sentindo. Eu não aguentava nem respirar direito, era uma dor que faltava até o ar. E não fiz nenhum tipo de exame lá no UPA, somente o remédio para dor. Eu fui pro UPA várias vezes. Acho que dentro de uma semana eu fui umas 3 vezes no UPA com essa dor intensa. Eu não conseguia deitar para mim dormir. Eu tive que dormir bastante tempo sentada. Eu ponhava bastante almofada assim, elevada até a altura da minha cabeça e dormia encostada assim, porque se eu deitasse a dor era insuportável. Então, aí eu fiquei só mais de repouso. No pré-natal, eu falava para a doutora que eu sentia formigamento nas minhas pernas e sentia elas mais pesadas. E a doutora me passava que era pelo fato da gestação, o bebê ser grande, pouca circulação, era para mim ficar mais sentada, com as pernas erguidas. E nisso a gente, né, vai confiando na médica, que seria da gestação. Nada que acontece com a gente vai achar que é, né, por algum motivo, né, de, de doença. E aí eu fiquei, né, foi comecinho do ano essa dor, eu fiquei esse tempo, né, descansando, não fazia muito esforço, tudo era mais leve, né, com cuidado, porque eu estava gestante. Mas chegando perto, né, de completar 8 meses, eu comecei a perceber que estava piorando o peso nas pernas. E teve um dia que eu estava sentada no sofá, levantei e sentei de novo. Tipo, eu não aguentei o meu corpo.
e eu sentei novamente. E eu falei, ué, não tô aguentando o peso do meu corpo, mas tudo bem. Olha, a gente põe a culpa na gestação, né? Porque a única coisa que estava acontecendo diferente comigo era porque eu estou grávida. E passou os dias também. Um dia eu levantei da cama e não segurei o xixi. A gente não aguenta segurar muito tempo o xixi, né? Porque a bexiga fica mais, né, presa. E o que acontece? Eu não segurei literalmente esse xixi. Eu fiz xixi pelo corredor inteiro até chegar no banheiro. E eu liguei pro meu marido, ele estava trabalhando, e expliquei para ele o que tinha acontecido. E aí, como eu já estava entrando no 8º mês, eu tive acesso livre no hospital. Daí eu já cheguei lá, assim, com muita dificuldade para andar. E só que eu tava sem dor, mas com muita dificuldade. Na hora da consulta, né? Não foi um médico, tinha uns 3 médicos dentro da sala. E, e eu contei tudo o que aconteceu, das dores. Falaram assim: você já está quase perto de ganhar. A gente precisa investigar o porquê desse peso que você sente nas pernas e o que está acontecendo, né? Então me internaram. Eu fiquei lá, acho que uma semana internada. Então, nesse tempo que eu passei internada lá na maternidade, né? Eles fizeram o exame de tomografia em mim. E depois do exame, os médicos vieram perguntar para mim se eu sofri algum acidente, se eu caí, se eu bati as costas. E eu falei, não sofri acidente, não caí, não bati. Então, porque tá faltando uma vértebra na tua coluna. E até então eu não sabia nem o que era isso, né? E ele falou, é o ossinho ali da coluna, né? Aquele ossinho ali tá faltando. E aí eu falei, né? Ele falou, a gente vai ter que imobilizar você não pode ficar fazendo movimento brusco, porque um osso da coluna que a gente, né, falta ali, a gente vai perdendo a força do equilíbrio, né? E nisso também vai fazendo compressão para caminhar. Então, não tinha nada a ver com a minha gestação. Pois bem, eu fiquei internada, mobilizada, e o médico falou: a gente vai precisar fazer uma cirurgia em você para fixar a tua coluna. Só que a gente está em dúvida se vamos fazer o procedimento antes da cesárea ou depois da cesárea. Por quê? Você não pode tomar anestesia RAC para cesárea. Tem que ser uma anestesia geral. E a nossa preocupação é que na geral o nenê também inale, né, a anestesia, e ele tem que ficar na incubadora. Então, a preocupação dos médicos era essa. Acho que fiz umas 2 ultrassons lá quando eu estava internada, e o pulmão do Davi não estava formado. E aí já começa Deus agindo na minha vida. Que não lembro certinho, gente, para explicar para vocês, mas eu lembro que na semana faltava 3 dias para o sábado. E os médicos também não sabiam que dia que ia fazer a cirurgia, mas eles estavam estudando essa possibilidade. Primeiro, cirurgia da coluna ou depois da cesárea. E chegaram em mim e falaram: olha, a gente vai fazer a sua cesárea primeiro e depois da coluna. Aí eu fui para a sala de cirurgia num sábado, que foi dia 9/10/2021. Foi o dia que o Davi nasceu, no sábado. E olha para vocês verem, antes dele nascer, o pulmãozinho dele não estava formado ainda, não estava forte, né? E eles falaram: a gente vai ter que te dar medicação para fazer o pulmão dele ficar forte. E nisso não necessitou, porque quando marcou a cirurgia para sábado, durante a semana, acho que levou 3 dias, o pulmão dele se fortificou, na graça de Deus, para ele nascer. Então, no sábado eu fiz a cesárea, voltei da cesárea na maternidade, continuei imobilizada, não pude amamentar ele, não pude pegar ele no colo, fiquei deitada com um colete. Se eu tiver foto minha com colete, eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
esse colete que eu usei, e eu não podia fazer nada, fiquei ali. Então eu ganhei ele num sábado, fiquei com ele no domingo, meu marido que fez todo o processo de dar banho nele lá na maternidade, as enfermeiras até vinham perguntar se ele precisava de ajuda, né? E ele falava que não, porque até então já é pai de 3, né? Então o Davi já estava fácil dele saber cuidar. Então ele dava banho, dava mamar pra ele lá e tudo. E eu não pude fazer nada. Aí na segunda-feira, que foi dia 11/10, eu fiz a cirurgia da coluna. Aí foi anestesia geral, né? Porque eu não posso tomar anestesia nenhuma ali na coluna, que meu problema é na coluna. E então é o que eu li para vocês aqui. Eles fizeram uma fixação, né, na minha coluna ali, entre T5 e T6. Colocou parafuso, placa, o cilindro da onde corroeu, né? O tumor corroeu, aí tirou o material para biópsia, deu que é um tumor. Esse tumor ele é ósseo, ele corrói o osso da coluna. E esse foi a primeira parte, pessoal, do ano de 2021 que aconteceu comigo, quando eu descobri que eu tinha um tumor na coluna. E eu fiz essa cirurgia e o bebê ficou bem, graças a Deus. E eu voltei a andar, normal, vida normal. Só que nas consultas que eu passei com a doutora novamente, ela pediu a tomografia pós-cirurgia para saber como é que estava. Ainda tinha ficado resíduo de tumor. E eu precisava de uma nova abordagem cirúrgica para retirar esse tumor. Aí, quando eu fui na consulta com ela, meu chão desmoronou, né? Porque eu achei que tinha resolvido naquela primeira cirurgia, resolvido tudo. E é ali que começava a batalha, a luta. E ela me falou que ia ser uma cirurgia muito grande, que ia ser torácica. Ela ia necessitar de um médico, cirurgião torácico, para acompanhar ela nessa cirurgia, porque ia abrir a parte de baixo aqui da costela, abrir, porque a visão da coluna de frente, que é o peito da gente aqui, a visão, se ela abre ali do ladinho, é ampla, é maior. Então, ela ia conseguir limpar toda aquela parte que estava o tumor ali. Então, ia passar por uma cirurgia torácica. Essa cirurgia, aí foi no ano seguinte. Em 2021 eu fiz essa primeira, foi cervical. E aí em 2022 eu passei pela torácica. Então foi assim, eu vou ler para vocês. Foi no mês 9 de 2022. Necessitou de nova abordagem neurocirúrgica devido infiltração tumoral. Foi no mês 9 de 2022. Necessitou de nova abordagem neurocirúrgica devido infiltração tumoral vertebral torácica, sendo submetida à artrodese da coluna torácica. Artrodese, pessoal, é quando fixa a coluna, tá? Anterior, com acesso via toractomia direita, com corpectomia de T5, T6 e T7, com substituição por cilindro, fusão de titânio preenchido por enxerto ósseo, inserção da placa torácica e 6 parafusos de titânio com 6 bloqueadores. O resultado do exame do imunohistoquímico confirmou novamente o diagnóstico do tumor de células gigantes. Então, de um ano para o outro, eu passei para a cirurgia torácica, foi tirado de novo o tumor ali, né, que ficou. Nesse tempo que eu esperei para fazer a segunda cirurgia, o tumor correu mais um pouquinho na coluna. E aí teve que fixar mais parafuso, mais placa naquela parte ali, sabe?
que ele corroeu mais. Mas assim, eu fui andando para essa cirurgia. Segunda cirurgia eu já não tinha peso nas pernas, eu não tinha formigamento nem nada, eu tava tranquila, andando normal. E eu fui tranquila, graças a Deus. Foi uma cirurgia que ela, quando ela falou, assustou muito, mas que foi melhor que a primeira, né? Que eu não sabia de nada. E graças a Deus deu tudo certo nessa cirurgia da, da torácica. E quando eu fui tirar os pontos, né? Voltei lá no ambulatório, no hospital para tirar os pontos. A médica residente da doutora, eu perguntei, e agora? Porque a gente liga nessas coisas, não entende, né? Nunca aconteceu isso comigo, não aconteceu, sabe? Então eu não sabia que tinha que ter um acompanhamento. Então, quem tem que informar a gente é o médico, né? E na época, eu perguntei para a doutora que tirou os pontos, se eu tinha que ir numa consulta com a doutora, né? Ela falou: olha, você passa por uma consulta pós-operatória, sim, mas teu caso é encerrado, já está resolvido. Graças a Deus, né? Foi 2 cirurgias, foi uma coisa que nunca imaginei que ia acontecer comigo, mas, né, a médica falou que tá tudo bem, tava tudo bem. E, né, eu não ia ter acompanhamento. Pois então, agora é fácil falar meio que rindo, né? Mas foi uma luta grande. Em 2023, daí, eu vou ler aqui também para mim explicar, para até me recordar. Em 2023, a paciente necessitou de nova abordagem devido recidiva de tumor da coluna vertebral torácica com compressão medular. Foi submetida à microcirurgia para tumor medular com técnica complementar, que ela usou aspirador ultrassônico, né, via posterior, com ressecação subtotal da lesão. Na época, a paciente recebeu alta com paraplegia espática, nível sensitivo em T12, incontinência urinária e fecal. Então, pessoal, resumindo um pouquinho, só para mim entrar no direcionamento de novo. Em 2021 a gente descobriu, e fiz a cirurgia para fixar minha coluna. Em 2022, eu tive que fazer uma nova abordagem, porque ainda restou um pouco da primeira cirurgia, o tumor ainda tinha um pouco ali, que tinha que limpar, uma visão maior, então foi torácica. E até então eu voltei a andar, tudo tranquilo, a minha vida estava normal. Tem os vídeos aí, eu já tinha feito a cirurgia, tem o vídeo de eu cuidando da casa, você que me acompanhava via tudo normal. Em 2023, eu comecei a sentir a perna minha, uma das minhas pernas puxando e pesada. Bem estranho, sabe? Bem estranho mesmo. E eu fui na consulta, novamente fiz a doutora pediu de novo o exame de tomografia e deu recidiva tumoral. 2023, pessoal, eu parei de andar. Não conseguia mais mesmo movimentar tanto as pernas, sabe? Dificuldade de erguer as pernas e andar. E então eu parei de andar, porque o tumor ele tinha crescido, na verdade, novamente, não seria a terceira vez, né? Mas e ele sofreu uma mutação. Ele não corroía mais o osso da coluna. Ele só pressionou minha medula. É onde que ele cresceu ali e não mandava mais sinal para as pernas. Não, né? Pressionou a medula, não manda mais sinal. Então, eu parei de andar. E eu vou ler aqui para
para dizer para vocês. Aí eu fiz em 2023, a cirurgia já não estava andando mais. Eu fiz a cirurgia daí via nas costas. Fiz ali de novo a cirurgia, só que não, a doutora não conseguiu tirar tudo, porque ele estava muito infiltrado. E como ela entrou pelas costas, que nem eu falei, não é um campo de visão muito aberto, porque vamos supor, aqui tá a coluna. E aí o tumor, ele não. Ah, e aqui é a frente minha. E as costas, né? O tumor ele está pro lado de dentro da onde está a coluna, sabe? Ele tá aqui por dentro. Então, se abrisse aqui, ela vai ter a visão ali da coluna. Mas como ela vai entrar assim, é mais complicado, né? Então teria que ser uma torácica novamente. Mas então eu fiz essa cirurgia pela terceira vez, foi pelas costas de novo, e ela tirou o que conseguiu retirar. Não foi necessário mais fixar nada de parafuso, placa nem nada. Ela só abriu mesmo para tentar descomprimir a medula. Então eu fiz para descompressão medular. E pós cirurgia tudo, eu voltei a fazer fisioterapia e nada de voltar a andar. Então, pessoal, e isso que aconteceu. E ela me encaminhou para oncologia, né? Só que na oncologia, gente, eu tô falando o que eu vivi e o que eu sei dos médicos, tá? Eu não tenho entendimento de nada. Mas assim, ela me encaminhou pela oncologia para ver se tinha algum tratamento, tipo uma quimioterapia, uma radioterapia. Fui para oncologia, fiz todos os exames que eles pediram, só que esse tumor, ele não corresponde à quimioterapia, porque assim, todo tumor é um câncer, só que o meu não se entra num padrão de um câncer. E na biópsia também, graças a Deus, ele deu que era benigno. Então, assim, a quimioterapia não ia resolver para mim, não mataria esse tumor. O doutor da oncologia, para mim não perder, né, vamos dizer assim, né, tentar resolver, já que eu fui enviada para lá, ele falou, a gente pode tentar uma radioterapia, né, que a radioterapia vai direto lá, né, a radiação no tumor, e pode ser, ele foi explicando dessa forma, que ele incha, né, porque ele vai sofrendo a radiação, ele incha, ele vai dobrar de tamanho, mas que depois que acabar o processo da radiação, ele murcha e seca e, né, acaba por ali, morre por ali. Então, era uma esperança para não ter que fazer uma nova cirurgia. Então, fomos tentar fazer e eu fiz um mês de radioterapia. Foi pelo peito aqui, assim, né, a radiação. Quem sabe, já passou pela radioterapia, já sabe como que é. Né, passar pela máquina lá, passar pela radiação e tudo. Eu fiz, aí a radioterapia eu fiz em 2024. Foi em março de 2024 que eu passei a radioterapia. Então eu fiz quase um mês de radioterapia. E fiz os exames novamente. Ele, gente, ele no exame, ele teve, nossa, milímetros de diminuição. Ele não fez nem cócega para diminuir ali, para descomprimir a medula. Só que aconteceu, aqui na minha cidade, o hospital, ele estava tendo problemas deles lá, né? E não estava com atendimento no hospital, não estava pagando os médicos e tal. E então eu fiquei sem atendimento e sem acompanhamento. Porque, gente, essas coisas não tem dinheiro para pagar, né? Pesquisa aí uma cirurgia, quanto que é. E a consulta também, né? É muita coisa.
que acontece? Eu passei praticamente uns meses aí sem acompanhamento depois da terceira cirurgia. Eu entrei na justiça para mim conseguir essa cirurgia. Pessoal, eu tinha que fazer a quarta cirurgia depois da radioterapia, que não, não aconteceu nada, né? Foi um tratamento que só foi uma tentativa, mas que não aconteceu nada. Eu tinha que passar pela quarta cirurgia, que ia ter que ser. Ai, desculpa minha cara, tá, pessoal, que é meio cansativo ficar falando assim, porque é um processo bem. Teria que passar pela quarta cirurgia e teria que ser torácica novamente, porque para a retirada total do tumor, uma visão maior, igual eu já expliquei. Eu estava com essa cirurgia marcada no hospital, com toda a documentação certa, todos os exames. Tinha passado até pelo médico que tem que passar, né? O anestesista, o médico do coração, tudo certinho. Meu marido tinha pedido até para pegar as férias, porque ele que cuida de mim, né, no processo das cirurgias, e ele pedir férias. Tava certo para já entrar de férias no dia que eu fizesse a cirurgia. Tava tudo certo. E um dia antes, o hospital, não sei dizer, eu não sei o que aconteceu com o hospital, declarou falência, não sei. Eles me ligaram desmarcando a cirurgia. Simples assim. E também a doutora que me acompanhava, né, que fez as cirurgias, não ia, não ia mais me acompanhar, porque também pelo ambulatório, pelo SUS no hospital, ela não estava recebendo. E então ela não é obrigada a trabalhar sem receber, né? Então eu fiquei sem cirurgia e sem acompanhamento. Então eu fiquei uns meses sem nada, sabendo que eu necessitaria dessa cirurgia para descomprimir a minha medula, para a gente ter esperança de voltar a andar, certo? Fiquei sem assistência médica, sem cirurgia, fiquei com esses problemas de escara que eu nem sabia que podia ter, e aconteceu isso. E para mim conseguir fazer a quarta cirurgia, tivemos que entrar na justiça para mim conseguir fazer essa cirurgia paga, porque eu fiquei sem acompanhamento pelo SUS, a minha cirurgia era de urgência e eles cancelaram na última hora. Então, assim, eu tinha toda a documentação e tudo ao meu favor para me conseguir essa cirurgia. No caso, que o Estado pagasse a cirurgia. Seria o município, porque o hospital é do município onde eu moro, mas foi jogada para o Estado, mas não demorou muito também. E o ano passado, eu acho que está fazendo 10 ou 11 meses, eu fiz a cirurgia torácica. Passei pela quarta cirurgia. Aí eu vou ler aqui para vocês. Foi submetida à neurocirurgia de urgência. Em 2025, eu fiz no mês de julho, para ressecação da recidiva de tumor de células gigantes, em coluna torácica, T5, T6 e T7, com corpectomia e necessidade de retirada do material de síntese, que no caso eles tiveram que tirar todo a ferramenta que tinha ali nas minhas costas, parafuso, placa, tudo, cilindro de fixação, placa, parafuso, tudo, tiraram tudo, porque na hora que ela abriu, ela viu que estava tão infiltrada ali na, nas próteses minhas, que não tinha como nem limpar elas para pôr de novo. Eu tive que colocar novas placas limpinhas, tudo novo, ali novamente, só que um pouquinho maior também. Tem uns milímetros lá que foi um pouco maior. E até a hora que o meu marido Anderson estava
na sala, né, que espera na hora da cirurgia, o familiar tá fazendo, a médica foi com um potinho, e todos os parafusos, tudo, chegou lá nele, mostrou o que ela tirou. Ele falou que parecia tipo uma gelatina, assim, uma gordura, sabe? Uma coisa bem nojenta. E ela erguia, assim, pra ele mostrar o tanto que ela tinha tirado de tumor. Ela falou que tinha muita infiltração. Tava tudo agarrado, grudado na coluna. Um pedacinho, assim, na costela. Gente, eu não consigo explicar direitinho, assim, pra vocês começarem a imaginar, mas eu tô contando, né, o que eu consigo falar. Então, ela fez toda essa, né, essa descompressão medular. E aí, não aconteceu nada, pessoal. Agora eu estou no momento, assim, que eu tenho que passar com ela novamente, fazer exame de novo, porque ela fez a descompressão medular, mas não sabemos ainda o motivo por que eu não voltei a andar. Eu não sei se teve uma lesão na medula, se danificou ela, ou se ela tá machucada. Então, assim, pessoal, eu não sei se deu para explicar no vídeo certinho, assim, tudo o que aconteceu, mas dentre de 2021, 2022, e 2023, eu passei por 3 cirurgias. Em 2024, eu fiz a radioterapia. Em 2025, eu fiz a 4ª cirurgia. Então, foram 4 cirurgias e um tratamento. O problema das escaras, que eu vou contar para vocês no outro vídeo que eu vou fazer, senão fica muito grande, da história, é uma história assim que eu vejo a mão de Deus imensa. E eu não sei se deu para vocês entenderem um pouco o que aconteceu comigo. Então, só no finalzinho do relatório médico aqui está escrito assim: devido à natureza agressiva localmente do tumor das células gigantes, que é esse que deu na biópsia, ao histórico de múltiplas abordagens cirúrgicas, a paciente necessita manter acompanhamento neurológico ambulatorial, com risco de recidiva futura da lesão e risco de necessidade de nova abordagem. Então, pessoal, nesse tempo aqui agora, nós estamos em 2026, né? Tá fazendo 10, 11 meses que eu fiz essa cirurgia para descomprimir a medula. No momento, não tive nenhuma evolução de nada, de mexer nada. Então, como que eu digo? Foi difícil aceitar, né? A palavra paraplégica. E eu sempre digo assim, eu não sou paraplégica, eu estou paraplégica. Então, é um processo, né? E a gente tem fé e crê muito ainda que Deus vai agir. Nesse tempo que aconteceu tudo isso, muita coisa foi mudada, muita coisa a gente aprendeu. Agora, nesse momento, tá fácil de eu falar isso, tá fácil de eu explicar,